Olha o tema de hoje. Sua escolha, sua consequência. Às vezes a gente se depara, com algumas situações que nos fazem refletir. Ah, mas se eu não tivesse feito, se eu não tivesse ido por aquele caminho, se eu não tivesse tomado aquela atitude, se eu não tivesse, se. Pois é. Você sabe que aqueles que já me conhecem, Eu sempre digo que as nossas escolhas, elas sempre terão consequências, As nossas escolhas, ela vem carregada com tudo aquilo que você escolheu para você viver. E claro que ao longo da nossa vida, ninguém faz só escolhas certas, Ó, como seria bom se todos nós optássemos, por bingo, bater certinho naquilo que daria maravilhosamente bem. Até o que dá certo, até as nossas boas escolhas que nós achamos, que fizemos, no meio do caminho, amado, a gente sempre encontra, sabe, pedras, caminhos tortuosos. É porque isso é consequência do mundo, sabe? Você vai andando e de repente você tropeça. Parece que tá tudo bem, que tá tudo lindo. E daqui a pouco acontece uma confusão, um deslize, um pensamento contrário, uma opinião diferente e pronto. A nossa escolha até então parece, mas eu achava que isso era escolha, que isso estava certo. Mas se nós não fizermos as nossas escolhas, como iremos viver? Eu acho que a vida, ela tem as suas escolhas e ela vem carregada de ensino, sabe? De amadurecimento, de crescimento. Todos nós temos tantas coisas para contar, boas e ruins. Não é assim? Tem tanta coisa que a gente fez com boa intenção e que depois a gente viu que, caramba, era para dar certo. Eu achei que estava fazendo tudo legal. E, nossa, olha o problemão que eu arrumei. Não é assim? E aí eu comecei a pensar naquelas pessoas que deixaram relatos bíblicos, como referência de escolhas, de decisões. Como não lembrar de Abraão? Vamos começar do início. Como não lembrar de Abraão? Você vê, tinha um projeto para a vida dele, ele iria ser pai, Sara iria ser mãe, e estava tudo tão lindo. Talvez fosse a realização de um sonho que eles pediram a Deus a vida inteira. E então, aquilo ali parecia que estava bem próximo, apesar de tão distante, 100 anos. Mas você acredita que, dado um momento, a gente precisa ajudar Deus, Deus está demorando, Deus está atrasado, ele já era para ter chegado, ele falou que eu ia ser pai. E aí Abraão vai dar uma ajuda a Deus. E aí ele pega lá a escrava, Agar, e fala assim, não, vai ser com ela, porque a minha esposa não dá, ela não leva jeito, já passou do tempo, já está muito verde para isso, não vai acontecer. Você vê que aquela atitude, aquela escolha de Abraão, amados, gerou um problema, gerou uma coisa tão assim que a gente conhece, dos 2 filhos, sabe? Aquele que foi a promessa de Deus, aquele que era para ser, e de repente ele vai e toma um outro caminho, um atalho, Os seres humanos, eles são muito dados a atalhos, eles querem facilidade. E aí acaba escolhendo antecipadamente. Não espera acontecer, não espera o momento certo de fazer, não, agora eu vou, agora vai dar certo. Então Abraão vai e fala, esse é o filho, olha o prometido, olha a minha bênção. E a gente conhece o relato, Ele não foi recebido, ele não foi aceito por Deus, porque não era o projeto. Sabe, amados? E às vezes a gente comete também, eu e você, nós fazemos essas escolhas. Muitas das vezes a gente quer ajudar Deus. A gente quer dar uma mãozinha, mas Deus não precisa de ajuda.
Ele é o Criador de todas as coisas. E a gente acaba entrando por caminhos dolorosos, sabe? Até desnecessário. E aí, mais para lá para frente, a gente vê a história de Davi. Oh, aquele ali tinha um pé podre. É assim que fala, né? Pé podre. Cara, que escolha! Eu acho que se ele pudesse prever o dano que aquilo ali iria trazer para a vida dele, para a vida da família dele, para os filhos, sabe? Claro que ele não teria tomado, assim como nós. Se nós pudéssemos prever que aquela nossa atitude iria causar, amados, nós não teríamos feito. Só que quando vem as consequências, quando vem aquela correção pelo seu dano, a gente não quer receber. A gente acha muitas das vezes mais fácil falar, eu só fiz isso porque você fez aquilo. Você me forçou, você me induziu. Eu estava indo muito bem até você chegar. Só que, infelizmente, somos nós que colhemos. Você vê o filho pródigo? Você vê que eu estou citando o terceiro. O filho pródigo achou que ele tinha o direito a pegar a herança dele e meter o pé. Falou, oh, agora eu vou beber todas, eu vou gastar o meu dinheiro, eu vou fazer festa, sabe? Eu vou esbanjar. Amados, lá aonde ele se encontrava comendo alfarrobas de porcos, ele botou a mão na consciência e falou, nossa, até os empregados na casa do meu pai comem melhor do que eu. Olha o que é uma consciência. Ele já estava recebendo aquilo ali como consequência da escolha dele. Ele sabe o que ele passou. A Bíblia relatou algumas coisas, mas eu acredito que aquilo tenha sido muito pior, queridos. Afinal de contas, o pai estava vivo. Ele quis, sabe, usufruir daquilo que ainda não era época. Não tinha chegado o tempo dele usufruir daquela herança. E o pai vai e fala, você quer? É assim que Deus faz conosco. Há momentos que Deus fala, é isso que você está escolhendo? É isso que você quer para a sua vida? Então vá. Experimente então a sua consequência. E aí diz que aquele homem passou coisas horrendas, porque ele quis desfrutar de uma coisa que ainda estava muito verde. Sabe? Ainda não estava madura. Às vezes é necessário o tempo do amadurecimento, amados, para que a gente venha usufruir daquilo que Deus já escolheu para nós, porque é diferente. As nossas escolhas, elas são diferentes das escolhas de Deus. Aí pode ser que você pergunte, mas como eu vou saber a escolha de Deus? Como que eu vou saber que eu estou fazendo o que Deus quer? Amados, Deus sempre é certo. Deus sempre é justo. Deus sempre é correto. Então você sempre tem que escolher o lado correto, o lado bom, o lado justo, o lado temperante, sabe? Claro que dado o momento a gente perde um pouco do equilíbrio. Dependendo do fato, a gente se ira, mas tudo bem. Jesus também se irou, meu amor. A taça dele também chegou no limite, a nossa também chega. Mas eu tô falando que as suas escolhas, falei de Abraão, falei de Davi previamente, agora já estou no filho pródigo. Você sabe que ele volta, e assim como nós também nos arrependemos e voltamos, sabe? Há tempo de corrigir, claro que há, mas não vamos ficar isentos da correção. Você sabe que aquele menino volta, o pai o recebe com muita alegria, mas ele tinha um outro desafio. O irmão. O irmão estava ali para apontá-lo, para dizer que isso aconteceu porque você fez uma escolha errada. E agora você vem chegando aqui querendo se apropriar daquilo que não é seu? Um outro problema. Ou você acha que o convívio dele com aquele irmão foi fácil, o pai convenceu o irmão, não, pega a tua herança, dá metade pro teu irmão, eu também vou dividir a minha parte com ele. Não, amor. Ele já tinha gasto a parte dele. Eu acredito que a convivência com aquele irmão, sabe, a reintegração naquela família, não foi fácil. Já tinha sido causado dano.
sabe? O mal já tinha sido feito. Eu não estou aqui dizendo que nós não vamos errar ou que nós não vamos tropeçar. Eu só estou dizendo que tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos, falamos, agimos, vem carregado de uma consequência. E que nós possamos ser maduros, sabe? Para que a gente possa lidar com a consequência sem culpar o outro. A gente quer sempre transferir a mais, sabe? A gente quer sempre... É porque é mais fácil, né? A culpa é sempre do colega. Você nunca teve a intenção de fazer, sabe? E isso, com o dado do tempo, você vai somatizando um monte de consequências de coisas que você nem deveria viver. Mas você foi atropelando. Você foi muito acelerado. Aí a gente chega lá em Paulo, né? Você vê, Paulo passou um período de amadurecimento incrível, mas ele tinha toda a sua história, né, nesse mundo da lei. E por algumas vezes ele mesmo se contradisse, sabe, nas suas convicções. Paulo teve que fazer coisas e depois ele diz que foi para ganhar outros. Que eu, particularmente, eu sempre falo isso para Cris. Eu falo, Cris, aquela historinha de Paulo não me convenceu, Cris. Ah, eu me fiz de judeus para ganhar os judeus, nananã, nananã. Que nada. Eu acho que isso aí teve controvérsias. Aí eu morro de rir com a Cris, porque a gente fica falando da Bíblia como se ela fosse, sabe? É muito real assim nos dias de hoje pra gente. E eu falo, Cris, aquilo não me convenceu. Paulo vai lá, raspa a cabeça, Paulo... Tudo bem que ele estava no tempo da lei, mas ele já tinha convicção. Ele já tinha recebido a revelação, sabe? E Paulo escorrega, amados. Paulo escorregou várias vezes. Ele fala, eu batizei até alguns lá na casa de Ganha, sabe? Paulo também tropeçou. Nós não somos perfeitos em tudo. Lembra de Barnabé? Barnabé fez uma escolha justamente com Paulo, divergiu, não deu certo. E o que acontece? Cada um vai para o seu lado. Como o propósito de Deus estava em Paulo, Barnabé até fez uma boa história, apresentou Paulo lá, né? Barnabé foi o aio. Levou Paulo lá e falou, não, esse cara aqui é bom, cara. Ele é um cara que vai vir aí, que vai revolucionar gerações. E aí, depois que Barnabé cumpre o propósito dele, cadê Barnabé? Diz que foi para lá, Paulo foi para outro lado, depois Barnabé some do contexto. Ninguém mais ouviu falar de Barnabé. São escolhas. Algumas feitas por Deus, outras feitas por nós mesmos. E Paulo sofreu as consequências dele, tá? Paulo foi acusado, Paulo foi feito por quê? Porque às vezes ele divergia nas suas próprias falas. Claro que chegou o tempo do amadurecimento de Paulo, como chegou para nós. Mas não há escolha sem consequência. Tudo que a gente faz, você sabe, a nossa irmã Gracinha, te amo em Cristo. Outro dia eu morri de rir com a minha irmã Gracinha. Ela falou, ô minha irmã, você sabe de uma coisa? Você quer saber de fofoca? Lê a Bíblia. A Bíblia tem muita fofoca. Gente, eu morri de rir. Mas você sabe que é verdade? A Bíblia conta cada fato interessante, cara, da vida dos outros, porque não é da nossa. E ela é inocente, a irmã Gracinha. Ela passa uma pureza e uma inocência, que até nessa fala dela, eu vi pureza. E depois eu comentei com a irmã Angélica, pior que é verdade. Sabe, a Bíblia está ali com todas as histórias lá, ó, escondidinha. Se você cavar, você vai achar coisa. Então, amados, todos esses homens que eu citei aqui, talvez os mais conhecidos, os mais falados, né, da Bíblia, fizeram escolhas na sua caminhada, sabe? Tiveram que fazer opções. Assim como o filho pródigo quebrou a cara, muitos de nós também. E glórias a Deus daqueles que reconhecem o seu erro e retrocedem e escolhem fazer o certo. Eu conheço pessoas que fizeram má
escolha. Fez uma má opção. Se iludiu, se deixou levar, se seduziu. E você sabe que essas pessoas, elas têm que conviver com essa escolha? Isso dói. Isso arde lá dentro, sabe? Porque não tem como voltar atrás. Você também sabia disso? Tem escolhas que uma vez que você a faz, não tem jeito. Fica sempre um resquício, um pouquinho. De vez em quando ela vem lá e aperta mais um pouco o parafuso, para entrar mais. Sabe? É como se aquela correção ali não acabasse. Eu conheço pessoas assim, que têm que conviver com os seus erros, com as suas péssimas escolhas. E eu não sei também por que é assim ou tem que ser assim. Talvez uns recebam correções diferentes dos outros, não sei. E às vezes aquilo que você faz de errado respinga em outras pessoas que não têm ou não teriam nada a ver. Esse lado humano, amado, é complicado. É complicadíssimo. Você acredita que tudo é uma escolha a partir do momento que você fala assim? Vamos falar, vamos supor, de relacionamento. Quero casar. Sabia que o casamento é uma escolha? As igrejas estão por aí dizendo que você tem que casar, que chega a hora, que chega a verdade e que você não pode ficar no pecado. E você meio que é forçado a se casar. Às vezes é tão novo, né? E você sabe que às vezes aquilo não era o que você queria, ou talvez era o que você queria naquele momento, com aquele pensamento, com aquele grau de maturidade que você alcançou. E lá pelas tantas, você vê que não era isso que você queria. E aí você também é oprimido a permanecer. Porque se você já casou, agora você pode separar se morrer. Você vê como é que uma escolha errada, ela vai arrastando um dano. Existem pessoas até hoje infelizes nos seus casamentos, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, porque foi feito de maneira prematura, sabe? Escolheu errado, não deu tempo nem de saber o que ele mesmo queria ou ela queria. E aí, amados, quando vê, já construiu família, e agora, como que eu vou desfazer isso? Porque vai causar dores em todo mundo, sabe? E não é fácil, sabe? É complicado. E aí você, em cima desse erro, você começa a construir novos erros, porque você está fadigado, não é aquilo que você quer. E aí você começa a falar, poxa, mas agora não era isso, e aí? E aí, já foi feito, sabe? O negócio já desandou. Você já disse para outra pessoa que ela não era uma boa escolha, que ela gosta de... E até gosta da pessoa como ser humano, acha a pessoa, sabe, inteligente, acha uma pessoa virtuosa, mas que não era para ser. E aí alguém disse que era, e você embarcou nesse barco furado. Daqui a pouco estava o barco cheio d'água, você sem saber como que é nadar, como é sair daquele afogamento. Então, amados, é por isso, teve um artista, humorista, acho que é Porchat, eu não lembro muito o nome dele, é Fábio Porchat, alguma coisa assim. E ele falou filhos, porque ele é casado, ele ainda não teve filhos. Você olha, e a pessoa quando questionou ele, falou assim, ué, mas cadê o filho? Ele, deixa isso pra lá. Sabe por quê? Porque filho é muito... obrigada, irmã Adailton. É Porchat. Então, o que acontece? Ele falou que filho é um problema, porque ele estava analisando o filho dos outros. Os amigos da família, e ele viu que filho não era uma coisa interessante. E ele falou, eu teria um filho. Se aos 10 anos eu colocasse ele numa cápsula do tempo, deixasse o menino lá e só tirava ele com 39 anos... Porque aí já tinha passado aquele período do amadurecimento, né? Que a gente chama de amadurecimento. Ele falou período dos problemas,
da adolescência, da juventude, de fazer um monte de coisa errada. E aí, então, ele iria lá e tirava o filho dele. Eu achei bem interessante. Como comediante, claro, ele colocou de acordo com o conhecimento dele. Mas eu achei muito interessante. Por quê? As pessoas casam e logo vem aquelas cobranças. E agora? O filho, né? Casou, tem que ter um filho. E aí, amados, eu vejo um monte de gente tendo filho sem compromisso, sem responsabilidade, né? E aquilo não foi feito uma contabilidade. Porque filho, amado, deixa eu te falar, eu gosto desse assunto. Filho é bênção de Deus, amor. Mas filho é problema certinho, certinho. Ele já vem, você já não dorme mais, a começar daí. Eu não durmo até hoje. Mas não é só isso, não. Filho é gasto. Filho é educação. Você tem responsabilidade sobre outra vida. E essa vida vem com uma personalidade, um caráter, sabe? É uma construção. E aí? Como será isso? São suas escolhas. Tem filhos aí que não dão problema nenhum, glórias a Deus. São bênçãos. Mas tem outros, amor, que eu escuto muitos relatos de que só a graça para dar força para a mãe, para o pai, para a família. O amor não muda, tá? A gente continua amando da mesma forma, mas é um gasto maior, sabe? Emocional. Não estou falando gasto só, perdão. Não estou falando gasto só financeiro, porque tem, tá? E é muito. Eu sou dessas, amor. Eu não escondo o jogo, não. Não escondo, não. Mas filhos, desgaste emocional. E às vezes fala, não, porque filho é bênção. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? E as pessoas vão loucamente seguindo o pensamento dos outros. Mas só que esquece que quem vai viver é você. A responsabilidade da tua escolha é sua. É você que vai ter que lidar com isso, amor. É você que vai ter que voltar para sua casa e deparar com todo aquele cenário que você montou. Você montou esse cenário. E agora? Que horas que vai resolver isso? E aí a gente vai dançando, sabe? A gente vai procurando a melhor maneira de nos encaixarmos, de melhorarmos, de trazer harmonia, conversa, educa, sabe? Aconselha. E você vê que muitas das vezes aquele conselho não é bem recebido. Que a pessoa fala, não, mas eu sou eu, você é você. Né? Você cria um filho achando que ele vai seguir todos os seus pensamentos. Não, porque meu filho vai fazer assim, porque ele vai estudar medicina, porque o meu filho vai ser um arquiteto, porque meu filho vai ser um advogado. E ele fala para você, não, não quero ser nada disso, não. Eu quero ser isso. Eu vou ser aquilo. E aí? Nós temos que estar preparados para as intempéries da vida, sabe? Você fez a tua escolha, algumas deram muito certo, outras deram muito erradas, e agora a gente vai ter que sair dessa teia de aranha, sabe? Então essa manhã, amados, eu quero dividir isso com você. É porque às vezes a gente é tão levado pelo nosso dia, sabe? Pelos nossos afazeres, pela rapidez com que as coisas estão andando, que a gente não para refletir. Não, eu estou passando por isso, mas foi uma escolha minha. Isso aqui tá maravilhoso. Glórias a Deus, Senhor. Obrigado por me fazer enxergar essa escolha, por eu ter feito essa escolha. E dizer que tem tempo de corrigir algumas coisas. Outras não tem tempo de corrigir. Não vai dar para voltar atrás. Não vai dar para refazer, sabe? Tem coisas que não vai dar para refazer. Você vai ter que remanejar o que já está feito. Você vai ter que dar aquele jeitinho, né? Aqui a gente fala que é o jeitinho brasileiro. Você vai ter que arrumar a casa. Você vai ter que mudar talvez um sofá de lugar, tirar o luxo para botar numa outra sala, sabe? Fazer o quarto agora, que era só para um, aquele quarto agora vai ter que ser para 3. A gente vai organizando isso aqui.
E glórias a Deus por aqueles que conseguem, sabe? Por aquelas pessoas que conseguem se reorganizar, voltar ao eixo, mesmo com o dano causado, mesmo com a casa arrombada, sabe? Mesmo com as adversidades, conseguem voltar ao equilíbrio e falar: peraí, vamos ajustar isso aqui, vamos colocar em ordem, porque alguns pontos me fugiu. O controle parecia que estava na minha mão e de repente não está mais. Há momentos que nós temos que parar, refletir e falar alto, para sermos ouvidos, sabe? Para ter a atenção daquele que nos ouve. Às vezes ouvir não é prestar atenção. E às vezes a gente precisa aumentar o tom da voz, para que aquela voz se torne notória a todos que estão ouvindo. E é isso que o pai, a mãe, a esposa, o marido, o cidadão, a cidadã, o ser humano precisa fazer. E não é fácil, não. Consertar o que deu ruim é trabalho dobrado. Mas requer esforço, requer arrependimento verdadeiro, sabe? Porque você pode se arrepender, eu também posso, meus amados. Se eu pudesse voltar atrás e fazer algumas coisas diferentes das que eu fiz, eu não tenho dúvida que eu teria feito. Eu mudaria a minha escolha. Se Deus chegasse hoje para mim, que tem gente que fala assim: não, eu não mudaria nada, eu deixaria tudo como está, porque tudo foi aprendizado. Parabéns. Parabéns, mas eu acho que não é uma verdade, tá bom? Eu voltaria atrás se Deus pudesse falar assim: olha, esfrega essa lâmpada aí. Eu faria algumas coisas diferentes, sim. Eu mudaria algumas atitudes, algumas escolhas, certamente, amados. Eu mudaria sim. E eu não tenho vergonha de dizer que eu mudaria, não. Porque nós temos fraqueza, nós erramos, nós somos falhos, nós somos humanos. Só que eu de um limão aprendi a fazer uma belíssima limonada suíça. Amor, eu sou dessas. Eu pego um limãozinho, eu bato ele com gelo, com uma água bem gelada, com casca e tudo, e aquilo que parecia que ia ficar fraco, fica forte. É assim que nós somos, fortes. Nós podemos anular o que foi feito? Não. Nós podemos cancelar nossas escolhas, falar: não quero mais, não foi eu que fiz. Não. Mas a partir de hoje, você pode escolher fazer novas escolhas. Você pode escolher melhorar aquela escolha ruim. Você pode transformá-la, modificá-la, fazer aquilo que era uma limonada comum, que ia ficar só água com açúcar. Você pode transformar numa limonada suíça e descer melhor, mais fresquinho, mais azedinho, sabe? É assim que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida a lidar com as nossas falhas, com as nossas escolhas, mesmo diante das consequências, mesmo diante dos nossos fracassos, daquilo que não foi possível fazer. Eu tentei, tá, eu errei, tá, eu fiz uma escolha péssima, não era por aí o caminho, eu me antecipei, a curva era para a direita, eu fui para a esquerda. Sabe, o GPS não estava ligado. Mas agora? Agora, amor, já era. Tem estradas que você faz que tem um retorno, não é verdade? É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o retorno. A gente vai voltar. A gente vai dar uma arrumada naquilo ali. A gente vai pedir perdão. A gente vai dizer assim: desculpa, eu não vou fazer mais. Eu traí você, eu enganei você. É verdade. Eu estava cego, cega. Mas eu não vou fazer mais, eu juro, eu prometo. E dali por diante, você nunca mais vai fazer. Você já pegou a estrada errada, cara. Deu ruim. Pega o retorno e volta para aquilo que lhe traz segurança.
que é o teu eixo, sabe? Que é a tua base. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Às vezes esse retorno é longe, sabe? Para você voltar é longe demais. Olha, onde que é o retorno? É lá na frente. Mas é alguns quilômetros. Para pegar o retorno, às vezes, você vai ter que ir longe. Você vai ter que se cancelar muitas vezes. Mas isso aí é a consequência. Você errou o caminho, mas dá tempo de voltar. Algumas estradas têm mais de um retorno. Mas uma hora o retorno acaba, hein? Acaba o retorno, amado. Você vai para outra cidade, você vai para outro estado, você vai para outro país. Cuidado. Cuidado com essas escolhas vinda com consequências e você não saber usar. Sabe? Não saber melhorar isso aí. E Deus colocou esse pensamento no meu coração para dividir com vocês hoje. Comigo, porque eu amadureço, eu cresço a cada vez que nós batemos esse papo aqui nas nossas manhãs sem retoques. Eu gosto de interagir, eu gosto de conversar. Eu gosto de dividir experiências, eu gosto de saber da sua experiência. Às vezes a gente ouve um conselho, O meu pai falava uma coisa muito certa. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quem nunca ouviu isso? Quem é da minha época ouviu isso. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Meu amado, mas isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Então hoje nós sabemos que a nossa cabeça, ela foi transformada pelo Evangelho, sabe? O Evangelho de Cristo, a graça de Deus. Mas ela não foi só renovada para que a gente venha entender as grandezas de Deus. Nós devemos ter habilidades para lidar com a nossa natureza humana. Essa habilidade também nos foi dada, sabe? Nós temos discernimento, sabe? Nós sabemos o que é bom, o que é mal. E as nossas escolhas influenciam muito nessa colheita do bem e do mal. Eu sempre esbarro, né? Nessa nossa fala aqui, mas é porque isso não dá para fugir, amados. Como eu falei do retorno, né, de voltar para o caminho, e que às vezes uma estrada tem mais de um retorno, mas que uma hora acaba, assim também são as nossas oportunidades. Ninguém vai ficar dando oportunidades a quem é infiel. Ninguém vai ficar dando oportunidades a quem é mentiroso. A quem sempre pede perdão, desculpa e faz a mesma coisa. Sabe? O nosso retorno, ele também tem um limite, ele também acaba. Ninguém faz uma estrada com milhões de retorno. Senão essa estrada vai dar onde? Então que isso possa ser uma conversa de sabedoria, de crescimento para mim e para você. Que a gente possa nos conscientizar, sabe? Que nós temos um limite, nós temos também uma taça de ira. Eu tenho a minha. Eu tenho uma taça, amada. Eu vou falar, a minha taça ela já é cheia. Qualquer pinguinho aí, ela tá transbordando. Desculpa, mas eu já passei por tantas coisas nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Já ouviu? Já ouviu essa música? Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Amados, tem hora que o negócio fica muito duro, pesadão. Então a gente aprende a equilibrar, a gente aprende a dosar e a gente vai amadurecendo. E eu espero nessa manhã ter trago amadurecimento, sabe, para nossa vida, para a gente, e que a gente possa repensar nas nossas escolhas. Eu acho que a gente pode repensar e pensar se vale a pena, se é assim mesmo que se faz.